Olá, o Papo de Mãe está no ar. A síndrome de Asperger é um transtorno do espectro autista, mas diferentemente do autismo clássico, quem tem Asperger não apresenta comprometimento cognitivo. Ou seja, a síndrome de Asperger é uma forma branda de autismo, o que faz muitas vezes que exista uma demora de diagnóstico. Veja os destaques do programa. No programa de hoje, a gente vai conhecer um grupo de teatro muito especial formado por adolescentes que se enquadram no espectro autista. É um trabalho super interessante que estimula a autonomia e também a capacidade de interação deles. Vamos dar só uma olhada. Algumas crianças apresentam dificuldades motoras, outras de aprendizado e principalmente de socialização. É por essas e outras que o diagnóstico é bem complicado. Mas será que as pessoas sabem o que é Asperger? Asperger, o que é? De aspirar? É uma síndrome, a forma mais branda do autismo. Autismo a senhora conhece? Ah, sim, conheço. A forma mais branda do autismo, o que é? É a palavra que eu falei, como é que é? Asperger. Asperger. Asperger, mas isso daí é o que é? Eu precisaria de mais informações sobre essa síndrome. É o que a gente vai fazer aqui hoje, viu? Né, Mari? Porque a gente sabe que quando não se tem informação é que surge o preconceito. Nosso objetivo aqui é justamente informar, inclusive para levar alguma ajuda, né? No caso do Asperger, por exemplo, muitas mães comentam que antes de saber o que o filho tinha, até olhavam feio para elas, como se elas não soubessem educar o filho, sendo que não era um problema de educação, mas sim uma síndrome que exige acompanhamento e tratamento especializado. A gente vai conversar aqui então hoje com a Aline, a Priscila e a Clarissa. Obrigada por terem vindo. Aline, você tem quantos filhos? 3. Que os 3 estão aqui, né? Estão. Quem são os seus O filhos? Luiz Henrique, que é o Asperger, a Heloísa e o Gabriel. Qual que é a idade deles? São todos pequenininhos, né? Ele tem 7, a Heloísa tem 4, vai fazer 5 agora. O Gabriel tem 3. E o Luiz Henrique? Luiz Henrique. O Luiz Henrique é Asperger, ele está com 7. 7 E anos. você teve esse diagnóstico de Asperger quando ele tinha quanto tempo? Agora eu tive o diagnóstico. Eu sempre, desde que ele tem 1 ano e meio, eu observava, porque eu acho que todas as mães percebem que a criança tem uma diferença. Ela não é uma criança típica, a gente percebe isso, mas eu procurei especialistas, eu procurei médicos, que eu acho que não eram especialistas no assunto, para diagnosticar ele durante todo esse tempo, de 1 ano e meio até agora que ele tem 6, eu descobri agora com 6 anos e meio. E o que você percebia de diferente no Luiz Henrique? Um dia, né, com essa idade, com 1 ano e meio, o Luiz Henrique acordou e ele não quis mais comer. Ele não se alimenta de comida, ele não suporta o cheiro de comida. Num grupo de criança, por exemplo, ele brinca com 1 ou 2 crianças. Numa festa de aniversário, ele não se sente feliz com aquele movimento, por exemplo, em festas. Então, esses comportamentos eu achava diferente. E também muita mania, muita coisinha que me cansa até, cansa as outras pessoas. Mas e os médicos que você procurou, eles diziam o quê? Que era só um Da traço de comida era personalidade? fobia alimentar. E dessa personalidade dele era mania. Era para deixar ele em paz. Então achavam que era uma coisa de personalidade e não de uma síndrome, é isso? Teve um psicólogo que falou para mim que ele era manipulador. Uma criança de 1 ano e meio. Nessa época ele tinha 3, 4 anos, quando o psicólogo falou isso para mim. Eu não Depois costumava a gente até discutir, vai falar com os eu especialistas. não costumava discutir muito. Eu imaginava assim, ele não sabe o que ele está falando, deixa que eu vou procurar outra pessoa. E você já tinha ouvido falar sobre a síndrome de Não. Asperger? Não. Foi uma novidade para você? Eu levei ele numa... Então quem foi que deu o diagnóstico? Numa pediatra o ano passado, uma pediatra. Eu só contei metade da história dele, aí ela virou para mim e falou, você já ouviu falar da síndrome de Asperger? É um nível leve do autismo, assim. Mãe, não Esse se é o caçulinha. assusta. Esse é o Gabriel. Aí o que ela disse? Aí ela falou, não se assusta, ele tem que fazer um tratamento, mas você precisa procurar um médico especialista no transtorno comportamental infantil. Aí eu procurei. Bom, daqui a pouco você conta como é que está sendo o tratamento dele, Tá como bom. é que evoluiu aí a Tá. história, tá bom? Você, conta pra gente quem são os seus filhos. É o Vitor e o Vinícius, né? E qual a idade deles? O Vitor tem 4 anos e o Vinícius 8.
E no caso deles, Os dois são Asperger. os dois. E como que dois. você descobriu isso? Então, o Vinícius foi mais difícil, porque ele, como era filho único, a família dizia que era mimo, era manha, mas ele era uma criança mais afastada, sempre teve manias. Uma coisa que tanto os dois têm é aquela coisa de enfileirar carrinhos, de brincar com as coisas de formas diferentes, não aceitar outras pessoas de outros ambientes. Então ele ficou sem diagnóstico até eu ter o segundo, o Vitinho, que eu tive complicação no parto. E o médico virou para mim que ele ficou 7 minutos sem respirar. Nossa. Então eu comecei a observar o pequeno, com medo. Aí foi passando o tempo, o Vitor começou a falar tarde. Ele tem dificuldades ainda, mas muito inteligente, muito assim. Só Mas que você ele acha tem que no manias. caso dele, ele tem algum atraso em função do nascimento, mais o Asperger? Então, é isso? o neuro dele me fala que esse atraso na fala pode ser da falta de oxigenação do cérebro. Entendi. Porém, as manias, as atitudes, ele tem costumes, o jeito que eu tenho que pegar na mão dele tem que ser sempre o mesmo jeito. Do lado que ele vai quando anda comigo tem que ser sempre do lado esquerdo. A questão das manias, né? Também. Isso, ele tem muitas manias. E ele parou de comer sozinho quando ele fez 3 anos. Quando eu fui no neuro, que eu levei o Vitor, no mesmo ano eu recebi uma carta da escola para mim ir lá, e a professora me chamou e falou: mãe, eu preciso preparar material separado para o seu filho. Mas em relação ao Vitor? Ao Vinícius? mais velho. Ah, tá. Então, primeiro você foi atrás de Tive o tratamento diagnóstico pro do Vitor, pequeno. do pequeno. E nesse mesmo ano, a No escola mesmo- te chamou para falar do mais No velho? mesmo mês. Olha. A escola me chamou. Quando eu falei para a professora, porque eu avisei na escola, porque eu tava no começo, você perde um pouco o chão. E a professora me chamou: mãe, eu acho que seu filho tem algum problema. Aí depois até a gente vai saber com as especialistas se tem um fator hereditário, né? Porque os irmãos Os dois, têm, né? Então daqui a pouco a gente comenta mais, até para saber aí como é que tá o acompanhamento deles, né? E você, Clarissa, então conta para todo mundo aqui, mãe de quem você é. Eu sou mãe do Caio, ele não pôde vir hoje, ele está ensaiando para uma apresentação que ele vai fazer. Caio tem 8 anos, o diagnóstico dele foi fechado ano passado pelos médicos, mas na verdade eu já tinha diagnosticado há um tempo atrás. Eu considero assim, o Caio foi uma criança normal, nada chamava atenção até os 4 anos de idade. Ele era sociável, tinha amigos, ia na escolinha, sentou, falou, fez tudo. Comia bem. Comia super bem, sempre comeu de tudo. Então assim, até os 4 anos não tinha nada assim que chamasse atenção. O que aconteceu foi assim, com 5 anos ele mudou de escola, ele foi para um ambiente totalmente diferente, uma escola grande, turma nova, pessoas novas. E no primeiro mês me chamaram na escola descrevendo uma criança que não era a que eu tinha em casa. Não era a mesma criança. Então era uma criança opositora, era uma criança que não parava em sala, uma criança que não respondia à professora nem nada. E eu e o pai, a gente ficou assim, não é o nosso filho, não é. Aí eles nos encaminharam para o neuro, a gente foi atrás, foi fazer avaliação e tal. Nessa época, com 5 anos, o neuro falou que talvez ele tivesse um transtorno opositor. Eu perguntei na época, eu levei uma lista de perguntas, olha, ele não tem algum grau de autismo? Porque eu já tinha ido atrás. Nessa mesma época, eu comentei com a pediatra dele que ele estava tendo esses problemas na escola de comportamento, que era uma criança em casa e na escola era outra criança. E aí eu falei uma data lá para ele e ele me corrigiu. Não, mãe, esse dia foi numa quarta-feira de não sei o quê, papapá. Aí eu, doutora, é que ele tem mania de calendário, né? Ele é um calendário ambulante. Aí ela, Clarissa, você já ouviu falar da síndrome de Asperger? Então procura um neuro. Eu falei assim, eu já fui. Aí a gente foi por outro caminho, assim, foi procurando uma psiquiatra e tudo. Aí ano passado, mas assim, ele ficou um ano e meio em observação.
Nesse 1 ano e meio apareceram muitas estereotipias que antes não tinha. E qual foi a importância assim, de fechar o diagnóstico, assim, de você, sabe? Foi um alívio, porque meu filho passou de uma criança problema, vamos dizer assim, que tinha um comportamento estranho, para uma criança numa condição especial. Então a escola abraçou totalmente. Vão nos orientar neste papo a neuropediatra Conceição Campanário, do Hospital Infantil Sabará, e a psiquiatra infantil e pediatra Raquel Delmonde. Obrigada pela participação de vocês aqui no Papo de Mãe. Doutora Conceição, quais são esses sinais? A gente já falou um pouco aqui, mas para esclarecer para as pessoas, que muitas pessoas não conhecem mesmo a síndrome de Asperger, quais são os principais sinais e a partir de que idade já é possível identificá-los? Então, muitas vezes, como a criança tem desde inteligência normal até alto desempenho, a suspeita, muitas vezes, é a questão social da criança. Ou a criança tem outros sinais até de hiperatividade, ficam achando que a criança é hiperativa, ou ficam achando que a criança tem problema de comportamento. E isso é difícil de desvendar, é ao longo realmente do desenvolvimento. Agora, o marcador é essa questão social dela. Que ela não se socializa, ou ela tem estereotipias, né? E ela tem uma linguagem muito rebuscada, que dissocia de outras crianças, né? Então, acho que, doutora Raquel, isso os pais acabam percebendo bastante quando a criança entra na escola, quando ela começa a conviver com outras crianças, né? Exatamente. Isso fica mais nítido? Fica mais nítido, porque os sinais, na verdade, estão presentes desde muito pequena, mas como são, às vezes, confundidos com outras alterações que podem ocorrer naquela idade, então, às vezes, vão passando, e quando a criança entra na escola, que ela tem que interagir com os pares, então interagir com as crianças da mesma idade, é que daí a família ou mesmo a escola começa a notar e alertar a família então para buscar uma orientação. Porque dá para você observar ali o que há uma diferença entre uma criança tímida tal, e aquela criança que se isola totalmente, tem uma diferença nisso? Sim, na verdade é uma área que hoje em dia a gente chama de comunicação social, que é o uso que nós fazemos da linguagem, tanto verbal e quanto da não verbal, da expressão facial, corporal, com a intenção de comunicar para as outras pessoas sentimentos, pensamentos e intenções. Ou seja, essa comunicação social é que está alterada. E normalmente ela tem um entendimento literal da linguagem, né? Então ela tem uma dificuldade para entender algumas expressões do idioma, algumas gírias. Então, coisas que a gente fala, né, no dia a dia, fica ligado, fica frio, a criança ela vai entender literalmente. Então as pessoas começam a perceber que ela não tem um entendimento como as outras. O interesse dela é mais restrito, costuma ter uma fixação em determinado assunto, pode ser carrinhos, dinossauros, trens, mas ela tende a concentrar a atenção dela num determinado interesse e que às vezes não é compartilhado pelo grupo. Então as outras crianças às vezes não querem brincar daquilo, ela também não tem a percepção da intenção dos outros, que os outros querem brincar de outra coisa, fazer outra coisa, e acaba não fluindo essa interação. E muitas vezes ela é brilhante, né, nesse assunto que ela se interessa, né? A gente vê aí vários exemplos, muitas são ligadas a números. Adultos de sucesso com carreiras de sucesso, inclusive. Né? Tá legal. Tá, então, eu vou ter que interromper um pouquinho e a gente já começa o próximo bloco falando das causas, porque eu acho que todo mundo se pergunta, mas por que o meu filho é Asperger, né? E também no próximo bloco vamos mostrar numa reportagem como o teatro, que até a Clarissa disse que o filho vai se apresentar aí, ajuda a quem tem Asperger. Enquanto isso, fique com as entrevistas que a Fernanda De Luca fez pelas ruas e veja como realmente as pessoas pouco sabem sobre Asperger. O senhor sabe o que é Asperger? Não. Já ouviu falar sobre a síndrome de Asperger? Asperger não. Nunca? Não. O que seria? É um autismo na forma mais branda. Ah, não. Autismo, sim. Essa síndrome, não. O senhor já ouviu falar em Asperger? Não, ainda não ouvi falar. Asperger? Vem de áspero, alguma coisa assim, Asperger? Mas do que se refere? É uma síndrome
Não, não conheço. Está ligada ao autismo, é a forma mais leve. Ah, tá. Bom saber, agora eu tô sabendo. A gente já conversou com um monte de gente aqui pelas ruas e ninguém sabe o que é Asperger. A Amanda falou que sabe. Você explica pra gente? O que eu conheço é que é como se fosse um tipo de autismo. Na minha escola tinha um menino na minha classe que ele tinha essa doença. E pelo que eu sei, ela se manifesta de maneiras diferentes, né? Cada pessoa ela se manifesta de um jeito. Ele costumava ser bem calado, mas muito, muito inteligente. Ele ia super bem em todas as matérias. Porque ele não era muito sociável, não gostava que abraçava, essas coisas. A Carolina tem um caso de Asperger na família do seu cunhado, é isso? Quem é? É o filho do irmão dele. É uma criança? Sim. Ele tem 8 anos, eu acho. E o diagnóstico, você sabe se foi complicado? Então, eu não sei como é que foi, mas, tipo, pelo jeito dele, assim, você vê que ele é diferente, que ele é especial. Então... Ele fica mais na dele, mais reservado? Quando tem muito barulho, assim, ele não consegue ficar no ambiente. Aí ele vai para um quarto, fica isolado lá no cantinho dele. Mas também quando, tipo, tem alguém, assim, algum estranho, ele vai lá, ele abraça a pessoa. Oi, tudo bem? Mas, assim. É importante saber conhecer o problema para saber lidar com a situação. É, sim, exatamente. É bonitinho o que ela falou, né? Todas concordaram a questão do barulho, é isso? Exatamente. É, eles não aguentam muito. O Vitor, ele, algumas vezes já, ele para no meio da rua, se agacha, tampa o ouvido, enquanto o barulho não passar ou eu não tirar ele dali, ele não sai. Uma vez ele parou no meio da avenida, a gente estava atravessando a rua, os caminhões buzinando, porque o sinal estava aberto, estava fechado. Mas tinha gente na rua ainda, ele parou no meio da faixa, ficou, eu tive que pegar ele começou a gritar por causa do barulho das buzinas. Isso tem alguma explicação? Tem? Na verdade, é uma área que ainda ela não faz parte dos critérios oficiais para o diagnóstico, mas que nos últimos anos está ficando cada vez mais óbvio para a gente que tem uma importância crucial, tanto para o Asperger quanto para o autismo, que são o que a gente chama de alterações da integração sensorial. As pessoas no espectro autista, eles têm uma hipersensibilidade, às vezes uma hipossensibilidade aos estímulos externos. Então, barulho, cheiros, texturas e sabores, né, o paladar da comida, mas por também isso essa o tato. rejeição à comida Por isso, em alguns casos. a seletividade alimentar, que costuma ser uma coisa muito importante. O Caio passou a rejeitar alguns alimentos ou não? Não, o Caio sempre comeu super bem, mas ele teve... Com relação ao barulho, assim, quando ele era menor, realmente, sabe aquelas máquinas de secar a mão, de banheiro, ele tinha verdadeiro pavor daquilo. Mas até eu tenho disso, é muito alto aspirador aquele de barulho. pó, medo. Mas assim, é que não é um... Entendi. Assim, eu não gosto, é uma coisa, é uma crise histérica. Entendi como ele É uma como crise ela fala. histérica, é não suportar. E aí, eu acho que a música ajudou muito nessa parte de integração sensorial auditiva, a música ajudou muito. E a Aline disse que o filho não gosta de festa, deve ser por causa do O barulho, barulho. também, né? A escola, ele fala pra mim que parece um hospício. Ai, tadinho. De tanto que eles gritam. Eu falei, mas não é possível que eles passem o dia inteiro gritando. Mas é o barulho que as crianças fazem, né? E a gente falou, por exemplo, no caso da Priscila, que ela tem os 2 filhos com Asperger. Quais são as causas? Existe algum fator hereditário? Na realidade, tem uma heterogeneidade grande, mas se sabe que a parte genética é muito importante no autismo. Tem certos genes, certos cromossomos assim responsáveis, mas você não vai dizer que é mutação e tal cromossomo que dá autismo. São vários, são regiões de predileção. Tanto é que hoje em dia, dos testes mais modernos que você faz, que é o Array-CGH, você pesquisa essas regiões mais eleitas para predispor ao espectro autista e o Asperger. Mas é um teste o quê? Do DNA? Isso, é um teste com sangue. Você colhe o sangue
é o teste mais moderno hoje em dia. Daqui a pouco vai ter mais. Porque para fechar o diagnóstico mesmo, não existe um exame laboratorial, não existe um exame de imagem, né? Então pode ter várias causas. Pode ter várias causas, mas assim, o Asperger, a ressonância é normal, é tudo normal. Então acaba sendo um diagnóstico clínico neuropsicológico. E acaba, a gente sabe da importância do diagnóstico precoce, né, para o desenvolvimento dessas crianças, né? E o diagnóstico acaba saindo um pouco mais tarde, né? Sim. Agora, dentro disso, no caso do filho da Clarissa, o diagnóstico veio agora, mas também ele passou a demonstrar os sintomas mais tarde, né? Diferentemente dos filhos delas, que elas disseram que já desde 1 aninho, desde sempre elas percebiam ali. E a Clarissa disse que foi de uma hora para outra que ele desenvolveu. Então, também se manifesta de maneiras diferentes? O que pode acontecer, que até você sinalizou, né? Aquela mudança de rotina, que eles são muito presos àquela rotina, a estarem acolhidos pela própria dificuldade deles emocional de entender o outro, entendeu? Então é um conflito para eles. Então pode ter um desencadeante, né? Então... Exato. Eles são muito emotivos. Quando você está lidando com um autista, na verdade, você está lidando com um hipersensível, né? É um hipersensível. Eu acho que a relação deve ficar... Como é que é, Aline? A sua relação, por exemplo, você que tem 3 filhos, né? Essa relação amorosa até, ela é diferente com o Henrique do que com os outros dois? Ela se dá, essa troca, ela se dá de uma maneira diferente? Comigo se dá. Ele sempre vem falar eu te amo, abraçar, mas é diferente o abraço e o eu te amo, sabe? É que nem ela falou, as expressões faciais dele, ele não fala eu te amo, eu te amo. É que eles não sabem demonstrar esse sentimento. Eu acho que uma coisa que acabou se tornando um mito em relação à expressão da emoção é porque, ainda falando da integração sensorial, como alguns têm uma hipersensibilidade ao tato, alguns, não todos, não gostam muito de contato físico. Isso não é regra também, né? Que todo mundo acha que se alguém gosta de abraço, gosta de tato, não mais está velho não gosta no espectro. Mas, na verdade, existem diferenças, né? Então, tem algumas crianças que elas não toleram muito contato físico, muito abraço, e outras que toleram bem. E daí acho que veio também esse mito. Então, se ela não gosta do abraço de contato, que seria uma frieza maior. Mas é só a maneira de expressar. São crianças que sentem como todas as outras. Bom, e daí a gente falou, né, do diagnóstico, um pouco das... Pode ser hereditário, também pode ter casos, outros casos na família, outros parentes, aí tem uma tendência maior? Assim? Existe uma tendência familiar. Realmente, assim, se você tem outros casos na família, assim, há um risco de ter na prole. Agora, a herança é variada, né? Então, isso que acaba sendo difícil você prever. Olha, você tem um risco, mas quanto você não sabe. Sabe o que eu acho que é difícil saber também sobre a família? Porque antigamente não se falava nisso. Não tinha esse diagnóstico, não é, doutora? Não. O diagnóstico, na verdade, ele passou a ser aceito oficialmente em 94, é muito recente. E, na verdade, agora até está assumindo na nova nomenclatura, né, o termo Asperger, embora provavelmente os profissionais vão usar mais tempo. Mas é comum as famílias relatarem, eu tinha um tio meio excêntrico, meio estranho que fazia isso, ou meu pai, um primo. Então, assim, o histórico é comum. E a incidência é maior em meninos? Maior. Em meninos mesmo? É maior em menino, mas tem meninas também. O seu filho, como que ele demonstra? Os dois, né? Como é que eles demonstram o carinho? Os dois demonstram de maneiras diferentes? O Vitor, ele chega perto de mim, tampa o rosto e faz, me te ama. O Vinícius, ele já desenha. Ele faz desenhos, aí escreve que ama, mas ele dificilmente ele fala. E os tratamentos, né? O que os filhos de vocês fazem? Eles fazem algum tratamento? E quais são os profissionais que acompanham eles? Conta pra gente. O Luiz, quando eu ainda não tinha o diagnóstico, eu levei ele para fazer terapia, por minha conta. E ele fez terapia com ela 1 ano, mas ela não chegou a nunca me dizer que ele teria isso. Ela me deu um diagnóstico de fobia alimentar e depressão. Que eu acho que como ele não demonstra felicidade, assim, ela achava que ele era uma criança deprimida. E aí agora ele recebeu o diagnóstico, foi em fevereiro, e ele pediu para que eu levasse para fazer terapia ocupacional, fono e a terapia. Vocês estão no serviço público fazendo o tratamento? Então, no caso do tratamento, sim. No caso da escola, na cidade que eu moro, infelizmente, as mães de autistas reclamam muito
que a criança fica, o tutor fica 1h30 com a criança e a gente tem que buscar na escola. E eles, com o grau de inteligência que eles têm, eu não acho justo. Quer dizer, na hora que tem um diagnóstico, a escola também precisa se mexer para... Hoje em dia as escolas não, a maioria ou não tem capacitação ou não tem vontade mesmo. Essa escola hoje eu agradeço muito porque a professora do Vitor, ele parou de falar mim, ela começou a trabalhar essa parte da fala dele, então ele já fala bem melhor. Ela não é obrigada, mas ela fala que ela ama ele como um filho dela. Que bonitinho, né? E a do Vinícius, sabendo das dificuldades de aprendizado, as provas dele são orais. Ele escreve, mas ele não entende se ele lê o texto. Então ela lê e ele responde. E você... Eles têm todo esse cuidado. Você mora no litoral de São Paulo, né? E a Aline veio do interior, né? E a Clarissa é gaúcha, mas está aqui em São Paulo há muito tempo. E o Caio tem feito que tratamentos? Atualmente, o Caio tem uma psicomotricista que vai 2 vezes por semana lá em casa, porque eles têm muita dificuldade de coordenação motora. E tem uma coisa que ele já faz há 2 anos, que eu achei bárbaro, que ajudou muito nesse negócio do barulho também, que é a musicoterapia. Então, como a Clarissa falou da música, que está sendo super bom aí para o Caio, a gente sabe que aulas de música e também de teatro podem ajudar muito a quem tem Asperger. Veja na reportagem de Letícia Bragalha. De mãos dadas com a mãe, Juliana segue para o compromisso mais esperado da semana. Concentrada, repassa o texto decorado antes de subir ao palco. São 8h da manhã e a Juliana acaba de chegar aqui no teatro. Ela é uma das 27 adolescentes que participam de uma aula de teatro muito especial que é feita com alunos que estão dentro do espectro autista. Juliana, você gosta dessa aula? Gosto. E você nem se importa de acordar muito cedo? Não. O que você faz aqui quando você chega no teatro? Eu já começo a me aquecer. E você acha que essa aula te ajuda a se desenvolver? Bastante. O que você sente que mudou desde que você começou a participar desse grupo de teatro? O que ficou mais fácil para você? Ficou assim, eu tô conseguindo agora me expor, me defender mais. Bom, a mãe da Juliana está aqui com a gente também. Foi importante para o desenvolvimento dela participar desse grupo? Muito, e até difícil de conseguir, né? Que eu já estava desde o ano retrasado tentando, né? Mas precisa ter um perfil, né? Porque é difícil. Autista, eles não são igual a outras síndromes. Cada um é muito diferente um do outro, né? E a comunicação deles é difícil. Mas no palco essas dificuldades parecem bem menores. Para que o espetáculo aconteça, é preciso aprender a enxergar o outro, compreender o espaço e as próprias emoções. Justamente os maiores desafios para quem é autista. O teatro, a grande ideia do teatro, eles poderem fazer um treinamento que funciona muito como um treino de habilidades sociais, porque o grande prejuízo do autismo é a sociabilidade e a comunicação. No teatro, eles têm que se expor numa situação que eles estão sendo vistos o tempo inteiro. Então, eles têm que sorrir para uma coreografia, eles têm que passar um texto com carisma, eles têm que observar o que o outro falou para eles falarem. Então, ele fica preso o tempo inteiro à parte social, que é a grande questão dele. A cada ensaio, uma conquista. Lucas, quando chegou aqui, mal falava. Hoje, é um dos alunos mais elogiados pela capacidade de expressão. Para chegar no meu trabalho, eu pego 4 condução. A bichinha vem lotada. É nego saindo pelo ladrão. Como é que você se sente quando você está aqui em cima do palco? Olha, eu se sinto bem mais ou menos, eu se sinto, assim, aí daí a gente ensaia muito, né? Aí eu se sinto feliz aqui. Para o pai, que acompanha a evolução do filho, os benefícios do projeto vão muito além do palco. Primeiro é um despertar para a arte, que acho que isso é uma coisa, é o maior ganho que tem. Esse olhar para a arte, meu filho começou a mexer com música, hoje toca violão, gosta de se envolver com a parte de arte, despertou muito nele. Para participar do grupo é preciso se inscrever e passar por uma avaliação neuropsicológica. O aprendizado vem com o tempo. E o diretor, que coordena os ensaios, não dá moleza para ninguém. Quando vocês não souberem uma cena, vocês têm que estudar durante a semana, gente.
A sensação que eu fiquei é de que o Deto, ele tenta trazer os meninos para o mundo de cá, em vez dele entrar no mundo deles. Isso ajuda nesse processo de socialização dessas crianças e adolescentes? Eu não sei se ajuda, mas é fundamental isso que você falou. Eu acho que você pegou tudo. Eu nunca quis ir para o mundo deles, eu nunca estudei sobre esse assunto. Eu não sou um terapeuta, não sou um psicólogo, eu não tenho nenhum amigo autista, nunca tive nenhuma experiência. Mas eu tenho um método que eu acredito que todo ser humano tem o seu lado artístico, né? Então eu trago esse ser humano para o meu mundo. Qual você diria que é o seu maior desafio ao trabalhar com esse grupo aqui? A parte corporal. Eu acho que a parte corporal e a concentração, né? Que de vez em quando eles voam que nem borboleta, né? Se você não caçar, eles vão embora. Eu acho que a concentração e a expressão corporal. E a parte mais fácil seria, eu acho, a parte do texto. Quando eu entrego um texto para eles, nossa, eu fico tranquilo que eu sei que ele vai trazer o texto que eu precisei, entendeu? Se vai estar bom ou não é problema meu, mas ele vai trazer. Porque metade de mim é amor, a outra metade também. Vocês já tinham ouvido falar de teatro para Sim, quem tem Asperger? o sobrinho do meu marido, ele é dono de uma escola de teatro e eles trabalham com alunos autistas e Asperger lá. Tanto que ele deu a bolsa para o Vinícius vai começar a fazer teatro lá. E o Caio vai querer fazer também. O Caio, provavelmente ele vai entrar nesse grupo aí depois que ele vê a matéria. E a gente estava falando das escolas, né? Eu só queria aqui relembrar que a inclusão é lei, então todas as escolas são obrigadas a aceitar quem tem síndrome de Asperger. E a lei define também sanções aos gestores de escolas que negarem a matrícula a esses estudantes e tem também direito a um acompanhante se necessário, né? O Caio como está na escola, Clarice? Não, ele está super bem, assim, ele até tem um apoio, assim, normalmente são duas profissionais em classe, mas tem uma terceira que dá um suporte, não só para ele, mas se fosse necessário seria só para ele, mas para outras crianças que têm dificuldade. E uma coisa que eu queria falar eu acho uma judiação não dar esse suporte para essas crianças, sabe? Eles são tão bons, assim, em muitas coisas, em matemática, por exemplo, assim, que é uma judiação não dar esse suporte, sabe? E às vezes... Dá um incentivo até, né? E essa inclusão acho que é importante para todo mundo, para né? Todas as crianças, né? E para as outras crianças entenderem e aprenderem a conviver. E é incrível como tem crianças que percebem, mesmo sem você falar nada, que meu amigo tem uma certa dificuldade, e vão lá e, sabe, não, vem aqui que eu te ajudo. Todos se tornam melhores, né? Então, a conversa continua no próximo bloco, porque eu fiquei curiosa para saber a questão de medicação, que é muito questionada aí nesses casos, né? Então, a conversa já continua. Fique com a gente aqui na TV Brasil. O Papo de Mãe volta já, sempre levando informação até você. Falta ainda mais informação a respeito dessa síndrome? Falta, para muitas, não só para essa. O pessoal ainda não tem acesso. E isso prejudica? Prejudica, porque daí tem aquele preconceito e não entende o estado emocional da pessoa, simplesmente julga a pessoa. E você acha que a falta de informação também gera preconceito? Gera, claro. Eu acho que a falta de informação gera preconceito, porque você não sabe, às vezes você cria uma imagem que não é daquilo, né? Todas trabalham na área de enfermagem, não é isso? Agora eu quero que alguém me diga aqui. Já ouviu falar em Asperger? Não. E vocês são da área de saúde? Sim. Isso quer dizer que falta informação? Falta. O que dá para fazer para mudar essa realidade? Pesquisar mais informação. Mas é que não é muito da nossa área também, nós somos de oncologia. Quando a gente trabalha muito tempo numa área, a gente só vai se especializar naquilo. Eu trabalhei 7 anos com cardio. Naquela época eu só entendia mais de cardio. É claro que a informação deveria, todo mundo, a gente faz graduação e tudo, não deveria esquecer, né?
Doutora Conceição, quer dizer, seria o caso de ampliar para os profissionais de saúde essa informação, não é? Esse negócio de ficar muito segmentado acaba até dificultando, às vezes, o diagnóstico. Como é que eu acredito que não só para o profissional de saúde, eu acho que é mais escola. Escola, eles são os mais sensíveis a detectar e poder intervir e ajudar. Entendeu? Porque inclusive porque eles percebem a criança dentro de um contexto, né? Exato. Porque o profissional de saúde acaba tendo o psiquiatra, o neuro, né? Eles têm a ferramenta, o psicólogo, para ser sensíveis em diagnosticar. Mas, assim, a escola que seria, assim, acho que precisa, igual aos Estados Unidos, eles acabam fazendo, eles mesmos nos Estados Unidos, por exemplo, uma triagem, assim, de questionários, igual está na moda para TDAH, eles fazem para autismo. Então, eles já suspeitam e já encaminham. Dentro da pedagogia, por exemplo. Então, é importante essa interação na escola, os profissionais, a família, todo mundo unido. Os profissionais aí, de saúde, Com certeza, com certeza. E doutoras, elas falaram um pouquinho de tratamento, né? A gente sabe que existe aí uma equipe multidisciplinar para tratar, né, dessas crianças com Asperger. E existe algum medicamento também? O medicamento ele não é específico para o tratamento do Asperger, mas ele é indicado muitas vezes para tratar o que a gente chama de comorbidades, que podem ocorrer com uma criança que tem Asperger, criança, adolescente ou adulto. Então, se essa criança também tiver hiperatividade associada, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, ela pode ser medicada às vezes para conseguir esse tipo de melhora, mas não especificamente para tratar o Asperger. E quais os profissionais envolvidos no tratamento dessas crianças, doutora? Dos profissionais, seria a psicóloga, assim, de grande valia é, por exemplo, a psicóloga comportamental. Ela está acostumada a criar mecanismos para a família, de linguagem, de modo de lidar com a criança, desde estimular, olhar nos olhos e até diminuir as estereotipias, né? Que medicamento também pode ajudar. E até assim, melhorar essa questão de emocional, ansiedade, que eu estava até lendo coincidentemente essa semana uma reportagem de uma adulta que fez cinema falando que ela soube do diagnóstico dela de Asperger. Isso gerou uma série de conflitos porque ela não entendia porque ela era diferente. Eu achei interessante como ela descreveu que a mente dela era uma bate-caverna. Então, assim, imagino que gera de angústia. Então, tem a depressão, né? Você acaba muitas vezes tendo que estar a depressão. Porque a pessoa não se encaixa, né? Ela acaba sofrendo. Nunca vai deixar de ser um Asperger, mas existe um controle, né? E dá para levar uma vida absolutamente normal, porque tem muitos adultos aí de sucesso no trabalho e tudo mais. Pode. O meu fez terapia 1 ano com a psicóloga. Ele falou para ela assim, um dia ele chegou e falou assim, exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ele chegava lá, brincava, mas quando ela tentava entrar no mundinho dele, ele se calava, não deixava ela chegar onde ela queria. Aí um dia ele chegou e falou assim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, você é uma psicóloga, você está tentando tirar de mim alguma coisa para você entender por que eu não como, por que às vezes eu fico triste. Aí ele falou para ela, só que você não vai tirar, eu guardei aqui num cantinho dentro de mim, fechei e você não vai tirar. Esse tipo de comportamento, a medicação pode ajudar ele nisso? Eu acho que assim, é sempre alguma ferramenta, tudo que ajudá-lo a entender o emocional, a soltar isso daí, que essa parte emocional que acaba pegando, é dissociada do cognitivo. Então você vai imaginar que vai crescer um adulto, que para a gente se encaixar em sociedade, a gente precisa entender o que o outro está pensando da gente, né? Então, muitas vezes, até o discurso que a criança faz, ela não percebe, às vezes, se está agradando ou não. Às vezes, ela é ríspida sem perceber, porque ela fala sem perceber a reação do outro, né? E essas habilidades, né, que essas crianças têm, esses talentos, né? Você deve incentivar ou não? Porque eu acho assim, tem o lado positivo e tem o lado negativo também, porque ela acaba não tendo interesse por outras coisas também, né? Como que os pais devem lidar com isso?
Até um tempo atrás, existiam especialistas que preferiam não incentivar um interesse especial, uma fixação, ou mesmo um talento, justamente para tentar forçar a criança para se interessar por outras coisas, fazer outras coisas. Mas a visão hoje em dia é que a gente deve sim, inclusive usar o interesse restrito, aquela fixação, ou um talento especial para o aprendizado. Então, é uma coisa que a gente vê que muitos autistas, até esses que hoje na vida adulta são pessoas profissionais de sucesso, que se destacam muito em alguma área, e às vezes muito da interação social, muito da melhora que eles conseguiram foi através do interesse especial ou de um talento especial que eles demonstraram. Ele fica mais feliz com aquilo. Com certeza. Eu pesquisei aqui, ó, e pessoas que possuíam fortes traços da síndrome de Asperger, né? Os físicos Isaac Newton e Albert Einstein e o naturalista Charles Darwin e muitos outros. A lista é interminável. E eu trouxe aqui o livro Passarinha, não sei se vocês conhecem, vou mostrar aqui para o André, ó. É da autora holandesa Catherine Skinny. Hoje ela mora nos Estados Unidos, mandou um vídeo especialmente para a gente do Papo de Mãe. Ela tem uma filha com Asperger e escreveu esse livro aí para as pessoas poderem conhecer melhor esse universo e conviver com as diferenças, né? Vamos assistir? Hi, I'm Catherine Erskine, author of Mockingbird, or Passerina, about a young girl with Asperger's. I wrote the book because my daughter has Asperger's and I wanted other kids and adults to understand her better. I figured if they could get inside her head and see things the way she did, it would be easier to understand why she acted the way she did. The girl in the book is not my daughter, but I did borrow some things from her. The way she used capital letters in the middle of words and sentences, the way she likes crawling up in small places like that. People with Asperger's can talk and laugh and go to school just like the rest of us, but it's a little harder for them because life isn't as clear as it is for the rest of us. Most of us, without even realizing it, pick up on social cues. If you went out to a fancy dinner with your family and you started yawning and slouching on the table, your mother or father would probably give you the look. You know what I mean, the sit up. And you'd know what that meant. But a kid with Asperger's might think, why are you making your eyes big? Or maybe even, I know that look means angry, but why are they angry at me? I haven't even said anything. And even if the mom or dad says, sit up, the kid might think, why? I'm tired. Or here's another example. In most places we say, hello, how are you, to be polite. And we expect a kind of answer like, fine, okay, comme ci, comme ça. But a kid with Asperger's might think, you really want to know in detail how they're doing. And they might tell you everything about their day because that's what you asked. So they can be very literal. You don't really want to hear all the details. But if it's a subject that the person with Asperger's loves, they might talk on and on about it, and pretty soon you're wondering how to get out of that conversation. You know that it only takes one or two times of acting this way that other kids start making fun of the kid who behaves that way. And they don't want to be around them because it's not cool. But actually we're all cool because we're all unique and different and interesting. You just have to be brave enough to enter the world of someone who has Asperger's, someone who's a little different, and you'll find out that they have ideas and insights that you never thought of before. We tend to fear what we don't know or understand, so if you get to know and understand them better, there's nothing to be scared of anymore. Now it's true that just like with any of us, the person with Asperger's can be annoying. Maybe they're talking on and on about the thing they love, or maybe because they're very honest. They might hurt your feelings even though they don't mean to. If you say, do you like my outfit? Isn't it beautiful? They might say, no, it makes you look fat. They don't mean to hurt your feelings, they're just being honest.
what you can do is tell that person, you know, it would be better to say something like, oh, I really like the color, or I like you no matter what kind of outfit you wear. That will help them understand how to communicate better because, let's face it, most people don't have Asperger's, so those with Asperger's are going to have to navigate the world of the rest of us. So I have probably used up my time already, and I hope you get a chance to read Passerina or Mockingbird and learn a little more about people with Asperger's and maybe make a new friend. Thank you. Nós é que agradecemos a participação dela, uma graça, Muito né? legal, Mandando esse vídeo adorei. aqui pro Papo de Mãe. Desculpa interromper. Na minha família, eu tenho uma cunhada que trabalha 30 anos na educação, é especializada em educação especial e ela não aceita. Ela simplesmente diz que meu filho não tem nada. Deixa eu só comentar um pouquinho o que ela falou, porque quando a gente pega uma criança com Asperger, a gente consegue, na verdade, nós mães, a gente consegue identificar quando ele está tendo um comportamento de criança normal, uma birra normal ou não, né? De quando já passa a ser uma coisa mais áspide, digamos assim, né? A gente já consegue identificar. Mas muitas vezes a gente não consegue explicar isso para as outras pessoas, e as outras pessoas acham que é mal educado e que, enfim. Então eu vou mostrar aqui para o André os desenhos do Vinícius. Vinícius, você está com quantos anos? 8. E você gosta de desenhar? Gosta bastante de desenhar? Gosto. Olha que legal esses desenhos. Conta pra com gente o que vergonha. você mais gosta de desenhar. Pokémon. E olha só que legais os desenhos, Não, você gosta de muito bonitos, colorir viu? também. Parabéns. E eu queria dizer para vocês também que no nosso site tem um vídeo que foi enviado pela nossa telespectadora Giovana, de Paulínia, no interior de São Paulo. Ela é mãe de 2 meninas com Asperger. Então tá lá, www.papodemãe.com.br e você pode assistir ao vídeo da Giovana. Então, vou passar uma última rodada com vocês, para se vocês quiserem deixar algum recado, ou para os filhos, ou para alguém, ficarem à vontade. Divulgar aí, tá algum bom? site. Ou divulgar site relativo ao assunto, ou se vocês tiverem blogs, hoje em dia as mães têm tantos blogs. Fala. Eu queria deixar um recado para os familiares e para as mães que toda mãe, ela percebe, ela tem essa percepção de saber que seu filho tem alguma diferença de uma criança para outra. Para que procure informação para dar a essa criança a oportunidade de levar uma vida normal. Legal, ótimo. E você? Reiterando o que ela falou, o meu neuro falou isso, o neuro dos meninos, né? Se a gente procurar cuidar, amanhã eu vou ver meu filho na faculdade, eu vou ver meu filho bem. Agora, se a gente deixar o preconceito atrapalhar, porque o outro acha que não tem nada porque o autismo não está enquadrado, quem vai sofrer são nossos filhos. Porque se eu não tivesse procurado, o Vinícius talvez já tivesse repetido de ano, já tivesse tido outros problemas porque ele tem essa dificuldade. E eu assisti um filme, você falou pra gente estar comentando, que eu achei muito bonito e até bom para a pessoa ver que o Asperger ele não é muito diferente do neurotípico, que é aquele filme Mad Max, é uma animação. Fala de um adulto com Asperger, que ele descobriu adulto e ele tinha as estereotipias, tudo, mas viveu sozinho até ele descobrir o que ele tinha e poder lidar com aquilo. Então, para tocar um pouquinho as pessoas que não conhecem, né? Legal. Legal, obrigada. E a Clarice? Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando nesse programa. Eu acho que informação é tudo. Eu vou usar esse programa, inclusive, para mostrar para as pessoas que eu conheço, tudo para explicar um pouquinho. Queria agradecer também as pessoas que tratam o Caio com tanto carinho, terapeutas, professores e tudo. E acho assim que quando a gente lida com um Asperger, a gente precisa como se vestisse uma carapuça ou assim, não, enxergasse o mundo com os olhos do Asperger. Então, assim, aquele mundo mais literal, você vai ver que você começa a entender tudo da maneira como ele entende. E assim, não é que eles não conseguem, porque você usou uma figura de linguagem, uma figura de expressão.
você usou naquele momento ele não pegou, mas você vai lá e explica. Então, e aí ele aprende, entendeu? Não esquece. E não esquece, a memória deles o meu filho é o meu HD externo. Tudo eu peço para ele me ajudar a lembrar. Eu acho que é isso. E que os pais não tenham medo do diagnóstico. E a doutora Conceição, tem algum site para divulgar? Não, eu acho que assim, vou falar um pouco da minha experiência profissional. Eu acho que em consultório cada vez mais está chegando criança com suspeita de autismo e Asperger. E assim, a gente fica muito assim emocionada, envolvida, porque sabe o que representa você estar orientando bem, né? Então você já está tratando, você vai mudar o futuro dessa criança e vai abrir a cabeça da família. Que é um trabalho árduo, mas eu acho que é decisivo, né? Tá legal. E a Raquel, tem algum site para divulgar? Não tenho site também, mas eu queria realmente reforçar o que a Conceição falou. Acho que a gente que trabalha com Asperger, com autismo, é um trabalho muito gratificante, porque a gente passa a entender melhor e como é complexo e fascinante o cérebro humano. Então, eu acho que é um privilégio a gente poder trabalhar assim com essas crianças. E queria deixar realmente um alerta também para as escolas e para os profissionais da educação e da saúde buscarem mais informações, porque quanto mais as pessoas estiverem conscientes, né, a respeito dos transtornos do desenvolvimento, mais elas podem encaminhar as crianças para um tratamento precoce. E aí os telespectadores que tiverem dúvidas podem escrever para a gente, que a gente encaminha para as doutoras, então. Tá bom. Então, obrigada mesmo por terem vindo, tá bom? Obrigada. E olha, no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre produção independente. Mulheres que decidiram engravidar ou levar adiante a gravidez sozinhas. Há mulheres que engravidam e não avisam o pai da criança, outras procuram bancos de doação de sêmen. Tema para um papo polêmico aqui no Papo de Mãe. Então, até a próxima aqui na TV Brasil. Até, obrigada, gente. Obrigada, o programa foi ótimo.